Graça e paz, irmãos e irmãs, nessa tarde de terça-feira, 13 de maio de 2020, vamos compartilhar então a palavra do Senhor, que hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 91. Esse salmo, ele é bem conhecido e eu queria compartilhar e fazer uma breve reflexão com os irmãos nessa tarde. O título da minha Bíblia é Sob a Sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, Senhor. Mais uma vez nós queremos te agradecer por essa palavra, Deus, e que teu Espírito Santo possa nos confortar, que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento na tarde desse dia, para que sejamos mais uma vez edificados e santificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, esse salmo aqui, ele é muito emblemático para mim, porque talvez eu acho que eu já tenha comentado com os irmãos lá na igreja, né? Que a igreja onde minha família se converteu era uma igreja de origem pentecostal e tinha muitas reuniões de oração, e a gente às vezes cedia a nossa casa para vigílias noturnas, e muitas dessas vigílias que a gente se reunia para orar, a gente abria a oração com o Salmo 91, e a missionária, né, que era pastora da igreja, às vezes a gente começava com 3 Salmos 91, né, orando 3 Salmos 91, às vezes ia para 7, às vezes ia para 12 Salmos 91, e eu era nesse período, né, eu era pré-adolescente, e à medida que eu fui amadurecendo espiritualmente, eu entendi, como a própria palavra de Deus diz, que na orientação, né, de Jesus aos discípulos, que não é por muitas repetições que nós seremos ouvidos. Mas é interessante que esse salmo, ele é um salmo de confiança. É um salmo em que o salmista, ele demonstra, ele esboça a confiança que ele tem em Deus. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe, né? Por isso até que às vezes o Salmo 91 ele é usado até de uma maneira supersticiosa, como se fosse uma reza forte,
falando assim uma linguagem popular, porque o povo brasileiro é muito místico, né? Mas a palavra de Deus, ela mostra que o Senhor, de fato, Ele é aquele que tem poder para nos guardar, para nos livrar de várias circunstâncias ao longo da nossa vida, da nossa história. E o salmista demonstra isso. E é interessante que quando a gente lê esse salmo, a gente percebe aí, né, como diz aqui o versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha o nome que está sendo atribuído a Deus aqui. Ele é o Altíssimo. E quando esse texto também dá uma visão para a gente, né, como Deus na forma de uma águia, né? A águia, ela às vezes cria o seu ninho, ela monta o seu ninho num lugar assim inacessível. O texto também diz que o que confia, o que habita no esconderijo do Altíssimo, também descansa à sombra do Onipotente. Outro nome atribuído a Deus. Deus é onipotente. Ele é poderoso. Poderoso para quê? Para nos guardar. E aquele que está à sombra do Altíssimo, né? Os versículos sequentes também diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. Então, esse salmo é um salmo que demonstra para nós que aqueles que confiam no Senhor, que declaram a sua fé, a sua confiança em Deus, estará debaixo da proteção do Altíssimo. E nesses tempos, né, querido, em que a gente tem vivido aí numa situação em que às vezes nós vivemos assim cercados pelo medo, né? A gente sabe que é uma realidade as circunstâncias que nós estamos vivendo, a pandemia é uma realidade, mas nós vimos que a operação do medo, né? A mídia às vezes tem tentado embutir nas pessoas a operação psicológica do medo. É claro que eu não estou dizendo aqui para que a gente venha desrespeitar as normas de segurança, de proteção, todas as orientações que nos estão sendo dadas quanto às ações sanitárias, né, para a gente cuidar da nossa saúde, isso é importante. Mas nós, como povo de Deus, não podemos ficar refém do medo. Nós temos um Deus que é altíssimo, temos um Deus que é poderoso. Então, que você possa estar declarando, demonstrando, em meio a cercos opressores, cercos espirituais. Há quanto tempo, né? Eu sempre venho falando com a igreja, às vezes, na mensagem, né, de todas essas guerras que a gente tem vivenciado no nosso país, guerra política, né, toda essa questão aí que tem, às vezes parece que está se agravando cada vez mais. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra potestades malignas que atuam nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Então, nós estamos numa guerra espiritual. E todo soldado não pode ter medo do combate. Então, meu irmão, minha irmã, não seja refém do medo, mas que você possa, em toda e qualquer circunstância, demonstrar a tua segurança no Senhor. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões e foi-lhe dado a oportunidade de negar o seu Deus, ele demonstrou a confiança.
independente se ele fosse devorado pelos leões, ou se Deus efetuaria o livramento que ocorreu, ele se manteve firme, ele não teve medo, ele não recuou. Ele demonstrou a sua confiança em Deus. Eu prefiro ser devorado pelos leões do que renunciar à minha fé. Então, meu querido, em meio às ameaças, afrontas, que você se mantenha firme. Não renuncie à sua fé, mas que você possa crer nesse Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, né? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então que você possa confiar em Deus, porque a palavra do Senhor também diz que a gente não deve temer aquele que pode tirar a nossa vida material, afetar a nossa carne, a nossa saúde, mas que a gente possa temer a Deus e que a gente possa buscar pautar a nossa vida pelos valores da palavra do Senhor. O versículo 9 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Isso aqui lembra também aquela passagem do anjo da morte, né? Quando Deus determinou que a última praga fosse a praga que ceifaria os primogênitos lá no Egito, mas as casas que foi sacrificado ali o cordeiro, e o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da porta, nenhuma praga, nenhum mal alcançou aquelas famílias. Então que a gente possa, nesse tempo, demonstrar a nossa confiança no Senhor. Eu sei que muitas pessoas perderam, né, suas vidas, inclusive cristãos, infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo, mas o cristão, ele não enxerga apenas pelos olhos naturais. Nós cremos que a nossa vida, o nosso maior tesouro está guardado no Senhor. Aquilo que o coração nunca viu, que os olhos nunca viram, que o coração nunca sentiu, é o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que confiarem no Senhor. Então, queridos, que a gente possa demonstrar essa confiança em Deus, que a gente possa se firmar cada vez mais no Senhor, independente das circunstâncias, que a gente não venha ficar refém do medo, refém das ameaças, das afrontas, mas que nesse tempo a gente possa se revestir da autoridade espiritual que vem do Senhor. Que Deus te abençoe. E queria aproveitar, né, já que eu estava comentando aqui, lembrando dos velhos tempos, tem um corinho que fala sobre esse salmo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aleluia. Possamos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra e que teu Espírito Santo esteja tocando na vida de cada irmão, de cada irmã, e que a tua palavra ela possa nos alimentar, que a tua palavra
seja o melhor remédio, ó Deus, que a tua palavra esteja imunizando a nossa vida espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, esteja nos blindando, Deus. Quando nós lemos esse salmo, nós vemos aqui o salmista sendo blindado pelo Senhor, ó Deus, e que a tua igreja também seja blindada, que o teu povo seja blindado, protegido, guardado e fortalecido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.